Martelo tem uma daquelas histórias de vida que promete emocionar. Um exemplo de perseverança, resiliência e enorme talento. Luís é um trompetista de elite, tocando em bandas e orquestras de topo em Portugal e pelo mundo fora. A sua paixão pelo trompete e a música começou desde cedo, já desde as suas primeiras aventuras com a banda filarmónica. Tivemos o prazer de conversar com este fantástico artista a quando a sua exibição no Centro Cultural Português de Mississauga. Nós sempre vimos o trompete como um instrumento rei no jazz, né? E o Vidal trouxe-me um estilo que não havia muito em Portugal, que ele era dos poucos trompetistas que vivia praticamente da música ligeira, das orquestras tipo as big bands, né? Frank Sinatra, Glenn Miller, Louis Armstrong, só aquilo. Eu estava ali no meio das filarmónicas. Estava em Lisboa já havia um bocadinho, no Porto já havia um bocadinho nisso, mas ali nas aldeias e em Coimbra não era uma coisa que se ouvisse muito. Claro que ouvias na rádio no Natal um Frank Sinatra ou outro, agora uma coisa é isso, outra coisa era ter coleções. Ele deu-me um gravadorzinho muito pequenino com umas cassetes, umas mini cassetes do Louis Armstrong, e eu passava os dias a ouvir aquilo e a tentar copiar aquele som. Quando eu ouvi Louis Armstrong a primeira vez, ainda hoje eu sinto isso, aquilo era uma coisa tão livre, tão feliz. O gajo toca como se estivesse a brincar, e a música nunca soa igual. Tu ouves 30 gravações dele da mesma música, aquilo é sempre diferente. Lá está, é jazz, né? Na minha terra, e eu digo isto sempre nas entrevistas, toda a gente ia para a banda. Não sei que fosse um ganda maluco, havia aqueles gajos que não queriam era ir para lado nenhum, né? Mas não havia futebol para miúdos, não havia nada. Havia a equipa de futebol sénior na minha terra, na minha aldeia, e a banda filarmónica, e toda a gente ia para a banda. Estás a ver? Aquilo era uma família. Pronto, era quase como ir olha, toda a gente ia para a catequese e para a banda. Igual, era assim, toda a gente, e era uma união. Ao fim de semana, os miúdos todos fardadinhos, íamos no autocarro para as festas, para as aldeias já à volta, e criava-se ali uma camaradagem que hoje em dia já não existe. Luís decidiu dar os próximos passos na formação de uma carreira profissional na música. Decidiu juntar-se à Banda Sinfónica Militar, um dos seus maiores sonhos, e começou a estudar no Conservatório de Música de Coimbra. Foi aqui que a vida começou a dar voltas e Luís encontrou-se numa situação muito complicada na sua vida. Na minha terra, ser músico militar, em quase todas as terras do Norte onde havia filarmónicas, era quase como ser médico ou advogado, era assim um prestígio. O gajo estava com as bandas militares, eram as grandes orquestras do país, né? Não havia as orquestras cá agora. Houve ali um problema de logística e não havia vagas para ficar ali na banda, e aquilo era a banda principal, e eles mandaram-me para Évora. Eu fui para a banda de Évora e aí as coisas começaram a descambar. Psicológica, não queria estar ali. Depois estava num caminho um bocado sem saída, porque estás na tropa, não podes andar a brincar. Entrei na universidade, que era para provar que era tão bom como os outros, porque eu nunca tinha tido estudos. Os outros todos que estavam na banda militar eram todos gajos com conservatórios. Eu tinha um talento natural, pronto, mas precisava de outra parte. Entrei na universidade, o que é que vem com a universidade? Copos, miúdas. E esquece, e se a cabeça já não estava boa, pior ficava. Eu chegava ao quartel às 7 da manhã, direta, para estar às 8 da manhã na formatura de barba feita. Eu estava lá tudo menos eu. O meu pai trabalhou sempre a vida toda em Lisboa, eu só ia à casa aos fins de semana. Então a nossa relação era sempre top, e aquela coisa, o meu pai vem, e como não há uma convivência 24 horas, tu não te apercebes de muitas coisas, né? O problema foi quando o meu pai se mudou aos 15 anos, por minha insistência, que eu queria estar com ele mudou-se de Lisboa para lá, para a oficina dos meus tios, assumiu ali a convivência entre ele e a minha mãe, a coisa descambou e a violência doméstica entrou ali grave. Eu cresci no meio daquilo, dos 15 aos 17, 18, era porrada todos os dias. Mas nela, em mim, por muito que eu parecesse criança aos olhos dos meus pais, que era o problema, eles não se aperceberam que por dentro eu estava-me a tornar um homem muito cedo, mano. Mas um homem, estás a ver? Eu não tinha medo de nada. E tu és apanhado ali no meio e eu não queria saber nada, não tinha nada a ver com aquilo, acabei na rua. E eu fui para a Vila Nova de Mil Fontes. Tinha estado de férias lá uma vez enquanto estava em Évora, que era ali no Alentejo, e fui, que é muito longe de Coimbra, né? São 400, 500 km, nem sei. Mas acabei a dormir na praia e vivi numa gruta durante 3 anos. O músico explica como encontrou a força para se reerguer novamente, para sair da sua gruta e começar uma nova vida em Londres. Um novo início que tanto estava a necessitar. Mas nunca pensei que a música fosse algum dia voltar a dar nada. Para mim a minha carreira estava... Aliás, para quase toda a gente eu estava morto. Eu sobrevivi como eu estava, porque houve ali uma fase, o primeiro e segundo ano eu estava mesmo... Depois tive o primeiro contacto com drogas. Pronto, e a minha vida deu uma grande cambalhota, foi aí. Até que um amigo da noite, desses bares,
segurança lá da noite, pá, pagou-me o bilhete, disse, não, tu andas aqui, tu és um gajo com talento e não tens nada, vais morrer daqui. Que isto aqui, tu vão acabar por dar cabo de ti aqui, desapareces daqui, a gente paga-te o bilhete e vais-te embora e fazes-te à vida. Mas eu fui para a Inglaterra à procura de trabalho, cheguei lá com 20 euros no bolso, pá, e a coisa começou a correr bem, tive ali um ano e tal, até que conheci a minha esposa e mudámos para Bristol, tivemos ali uns 4 anos juntos em Londres, mudámos para Bristol, que é onde eu estou hoje em dia. Foi neste momento da sua vida que Luís Martelo reencontrou a sua paixão pelo trompete, tocando por toda a Inglaterra. Pouco a pouco veria a reconstruir a sua carreira, que hoje lhe permite viajar pelo mundo fora, ensinar alunos e brilhar em variados palcos. E cai a pandemia, para mim foi a melhor coisa que me aconteceu, porque deu-me tempo, o tempo que eu nunca ia ter, tendo uma vida normal com filhos para trabalhar, nunca ia ter tempo de estudar. Pá, num ano e meio eu recuperei o nível que eu estava na banda do exército, e melhor, porque estava com outra mentalidade, a vontade era outra, que era a vontade de recuperar, e já tinha filhos, já queria fazer isto de outra forma, e não cometi os erros que cometi na altura. Porque não estudava, a gente toca, porque tens talento. Ali não, mano, ainda hoje. A minha dor era tão grande não tocar trompete, que até nós mudámos para Bristol, ou seja, já estava com a minha mulher há 4, quase 5 anos. Eu nunca tinha dito à minha mulher que tinha sido trompetista. E tinha sido a minha vida inteira daquilo. Percebes? Que eu nem queria falar do trompete, mano. Pai, depois tive a sorte, quando a pandemia abriu, essa primeira vez, a gente não podia ter contacto com as pessoas, mas eu sou de Coimbra, e em Coimbra há serenatas universitárias a cantar nas janelas, e eu pensei, caraças, muito por causa disso, a ver vídeos na net e tudo, lembro-me, pá, estava a ver um vídeo qualquer e vi aquilo, e deu-me assim um flash, e se eu arranjar uma coluna à bateria? Não preciso estar ligado a nada, meto-me cá fora, nas janelas das pessoas ou na rua, não há contacto, meto um cestinho, a malta mete dinheiro, comecei a tocar na rua. Pá, e lá na cidade fiquei um ícone, ainda hoje, mano, aquilo é uma coisa quase como se fosse um ator bué conhecido na tua terra. É lá, aquela cidade, toda a gente sabe, o Luís, o português, o Martelo, o trompete, eles chamam-me de Trumpet Boy, Luís Martelo é sem dúvida um exemplo de vida. Mais do que um trompetista de elite, é um homem que soube reerguer-se de onde muitos não conseguiam. Nunca perdeu fé em si, no seu talento, no seu potencial, e com o seu trompete irá certamente continuar a inspirar e a animar a vida de muitos espalhados pelo globo.